Olá, gente boa. Vocês logo verão que eu estou lendo esse texto. E é importante que eu o faça em respeito a vocês e até em consideração aos 2 dias que eu levei para escrevê-lo, ponderando ideia por ideia, conceito por conceito, palavra por palavra, para que ele expressasse exatamente a minha convicção e a minha compreensão do que está em curso no Brasil, com suas causas e consequências. Eu digo assim: entre as muitas marcas dos anos seguintes ao pleito de 2018, destacam-se as seguintes: o desgaste moral do petismo, determinado pelos achados da Lava Jato. O PT chegou a esse estágio absolutamente queimado. A transferência do protagonismo oposicionista para a folgada maioria que o PT escolhera a dedo para compor o STF. O STF passou a ser protagonista, ou grande protagonista da política brasileira. As imensas manifestações populares daquele período, confrontando esse ativismo desempenhado pelo Supremo. O permanente suporte da mídia aos excessos da Corte. E também a campanha persistente da mídia e do Supremo, e de parte daquele grupo político, então em oposição, para promover o silêncio, a redução, a importância do impacto político das redes sociais. Tem que domesticar os aplicativos, as plataformas, enfim, estabelecer uma vigilância contra aquela atividade das redes sociais que deu a vitória a Bolsonaro. Foi com base na relação amigo-inimigo, falarei mais sobre ela adiante, que se estabeleceu e se ampliou a animosidade entre o colegiado do Supremo e aquilo ou aqueles que ministros da Corte denominam bolsonaristas, golpistas, terroristas, extremistas. Mais ou menos a metade dos eleitores brasileiros, se não mais. Contra esses inimigos, medidas drásticas e nada ortodoxas foram adotadas na forma de censura, cancelamentos, desmonetizações, interdições, prisões, inclusões nos pacotes dos inquéritos do fim do mundo, fontes de tormentos e ameaças aos discordantes. Sobre os acontecimentos, paira o manto protetor bendizente do grupo conhecido como Consórcio, que eu prefiro chamar Rede Goebbels de narrativas. Sobre tal período, o ex-ministro Marco Aurélio Mello registra em seu livro recentíssimo, O Tribunal, uma novidade, que a corte, da qual foi membro e decano, ouviu o comando militar, preste atenção, ouviu o comando militar antes de, segundo palavras da Folha de São Paulo, dobrar a aposta contra Bolsonaro. Vocês lembram desse tempo, não? Foi assegurado ali, naquela conversa, curso livre e seguro ao ativismo que assinalou a história daqueles anos. O vocabulário do Supremo era o vocabulário da oposição. Passo a passo, lendo os fatos com a ótica oposicionista e sempre dobrando a aposta contra o Poder Executivo, o STF cuidou de brecar o programa de governo consagrado na eleição de 2018. Sim, fez isso mesmo. A sociedade elegeu um presidente e o STF não gostou nem do perfil do presidente, nem de seu programa de governo. Diante do que se viu entre 2019 e 2022, alguém poderia imaginar uma condução do pleito de outubro passado diferente da proporcionada pelo TSE? Alguém poderia imaginar as redes sociais preservadas, então, como espaço de opinião livre e democrática? Não, senhor. Naquele período, o que já vinha mal desde a Covid piorou e agravou a contrariedade de dezenas de milhões de eleitores. Nada, absolutamente nada me surpreende nesse período todo, senão a vitória de Bolsonaro sobre Haddad em 2018. De então para cá, muito do que vejo corresponde ao que o alemão Carl Schmitt escreveu sobre a relação amigo-inimigo, a qual me referi lá atrás, no início destas reflexões. Em definitivo, isso não é bom. Esse profeta do positivismo jurídico se filiou ao partido nazista em 1933. Segundo ele, quando uma relação
entra no campo existencial, impactando sentimentos da sociedade, num amplo conjunto, ela se torna política. E é fácil constatá-lo nas experiências nossas mesmo. Cada um de vocês que está assistindo a esse vídeo, constatamos isso nas nossas experiências sociais e familiares desses tempos conflituosos. Trata-se de fenômeno tão intenso que evitar conflito, dissociação e ruptura vai requerendo grau elevado de afeição, moderação, equilíbrio, tolerância e alguma reciprocidade não encontráveis em toda parte. Tenho grande apreço aos valores da tradição religiosa e cultural do Ocidente. Sinto os ataques multiformes e intolerantes da cultura woke, do identitarismo, da nova ordem mundial, do velho iluminismo com harmonização facial e make-up. Consigo perceber o quanto as relações sociais estão politicamente afetadas e quanto esse binômio amigo-inimigo está presente, inspirando a infiltração, os desastres educacional e cultural brasileiro e os discípulos de Paulo Freire. Tenho estado vivo e alerta nas décadas anteriores. Sei quem atacou e sei quem em todo o Ocidente precisou se defender. Estou falando de uma realidade. Na lógica do presidencialismo, no baixo padrão cultural e político da sociedade, no rocambolesco modelo institucional brasileiro, no desgaste dos freios e no enguiço dos contrapesos. Vocês sabem, não? Freios e contrapesos na Constituição para que os poderes se controlem reciprocamente. Desgastaram-se os freios e enguiçaram os contrapesos. Nessas condições, quem vencesse o pleito presidencial de 2018 festejaria a vitória dos amigos e festejaria a derrota dos inimigos. A gente poderia desejar algo diferente, ou não prever a avalanche dos desdobramentos, mas cada acontecimento estava, assim, dali para frente, no quadro das possibilidades consistentes. Será que alguém esperava coisa diferente do complexo STF-TSE ou da mídia vassala após a vitória de Bolsonaro? São como flagrantes perpétuos os vídeos em que os ministros do Supremo fazem afirmações do tipo: se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós derrotamos o bolsonarismo? Perdeu, mané. Missão dada, missão cumprida. Ministros do STF, em frequentes manifestações públicas, aplicavam ao governo adjetivos próprios do vocabulário esquerdista. Em setembro de 2020, o ministro Fachin, prestem atenção, vaticinou, profetizou: a sociedade brasileira precisa se preparar para fazer uma escolha entre essas duas agendas e esses dois projetos. Estão vendo? Um e outro. Eles e nós. E isso se dará em 2022. Em sequência dessa mesma conferência, o ministro acrescentou a escolha dele, desqualificando a agenda inimiga como produto de mentes autoritárias, de menosprezo à democracia, a questões vitais como o meio ambiente, povos indígenas, blá, 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 blá. 6 meses depois, monocraticamente, o mesmo ministro anulou as condenações de Lula, deixando-o em condições de disputar a presidência. Por outro lado, quantos cidadãos brasileiros, olho na memória genética republicana, ansiaram por uma intervenção militar, com o artigo 142? Quantos? Muitos. Estamos divididos como sociedade, e o antagonismo, pelas razões mais amplas expostas, tem marcado os últimos pleitos em todo o Ocidente como reflexo dessa relação amigo-inimigo. Quanto eu gostaria que isso não tivesse sido assim, que não fosse assim, fosse apenas antagonismo político. É correto ao Poder Judiciário, pergunto eu, manter protagonismo político e ter parte permanente nessa relação como nós assistimos? É correto isso? Carl Schmitt diria que sim. O bom senso grita que não. Pense nisso.
Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta, não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o Brasil, livrando-o de todo o mal. Amém.